Então, boa noite. Muito bem, antes da mensagem, também queria agradecer os irmãos por ontem, pelo departamento de crianças, também pelos irmãos que se esforçaram em trazer as crianças, os irmãos que têm trabalhado na comunidade também. Tivemos bons momentos com elas aqui, viu, irmãos? Tá? Mais uma vez, sementes foram plantadas e nós estamos felizes, tá? Que Deus abençoe a nossa igreja e que a gente continue a pregar o evangelho. Também encontrei o irmão Ivan e ele está com dengue. Ele e a filhinha dele, tá? Então precisamos orar também pelo irmão Ivan, tá? Vou aproveitar isso, pedir para o pastor Viana, por favor, irmão. Orar pela mensagem. Amado Deus e Pai, nós estamos, Senhor, submissos à Tua vontade aqui. O Senhor é soberano em nossas vidas, o Senhor pode controlar tudo, e nós pedimos agora que o Senhor abençoe, Senhor Deus, os enfermos. Mais uma vez clamamos, Pai. Também, Senhor Deus, nós já pedimos por tantos, ó Pai, e agora pedimos pelo irmão Ivan também, abençoe, Senhor. O Mateus também, o sobrinho do irmão Jonathan, te peço que abençoe. Clamo, Senhor Deus, novamente, pelo Silvio, pela Nádia, pelo Francisco Carlos, Senhor Deus, enfim, por esses que estão em recuperação ainda. E clamamos, ó Pai, pela mensagem, Senhor. Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, nossos ouvidos, Pai, nossa mente, Senhor Deus, para atendermos ao que a Tua palavra manda, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que nos abençoe neste culto, Senhor Deus, que o Senhor possa dar clareza na mensagem, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, ser levados ao arrependimento daquilo que não Te agrada, e que também, Senhor Deus, se alguém não tem Cristo, que possa, Senhor Deus, hoje ser tocado pela Tua palavra, Senhor Deus, ouvir e crer, Senhor Deus, para a salvação através do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós estamos orando. Amém. Amém. Então, por favor, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 2. A Bíblia nos diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então estamos terminando a carta. Nosso propósito era pregar pela carta, penúltima mensagem. Semana que vem, Deus permitindo, vou terminar esta carta com os irmãos. Aqui, Paulo, ele orienta os crentes em duas coisas. Primeiro, peço que você perceba o que está escrito no verso 2, perseverai em oração. E depois, o que está escrito no verso 5, andai com sabedoria. Então, a gente vai trabalhar essas duas coisas hoje, esses dois imperativos que a gente tem no texto. Então existe uma ordem para perseverar em oração e uma ordem para a gente andar com sabedoria. Então, vamos lá o que a gente vai conseguir nessa noite. Veja só, eu queria que você também percebesse uma coisa no texto. O texto, ele é uma carta. Então, você precisa lembrar que nos versos de 12 até o 16, ele diz uma coisa importante sobre a nova vida. Olha só, a nova vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros,
e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, desculpe. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso aqui é a nova vida em Cristo. Irmãos, o primeiro setor da sociedade que ele fala, logo após falar da nova vida em Cristo, é a família. Percebeu? Verso 18, vós mulheres. Verso 19, vós maridos. Verso 20, vós filhos. Aí, verso 21, vós pais. Logo na sequência, ele coloca a gente na relação de trabalho. Porque ele fala no verso 22, vós servos. Mas no capítulo 4, verso 1, vós senhores. Então, olha só, irmãos. Depois da nova vida em Cristo, a primeira, de acordo com o texto, tá? Não estou falando que isso aqui é para você pensar dessa forma, que é desse jeito, mas a primeira coisa que ele faz é aplicar cada uma dessas coisas na família e na relação de trabalho. Por quê? Porque se você tem uma nova vida em Cristo, vós mulheres sujeitáveis aos vossos próprios maridos. Se você tem uma nova vida em Cristo, vós maridos, amai vossas esposas. Se você realmente é um cristão, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Se você é um crente em Cristo Jesus, vós pais, não irritei vossos filhos. E assim vai. Você realmente é uma nova criatura? Vós servos, obedeceis em tudo aos vossos senhores. Você quer agradar a Cristo porque você é um pequeno Cristo? Vós, senhores, fazei tudo o que for de justiça e equidade a vossos servos. É a primeira aplicação, por ser uma nova criatura. Aí, irmãos, olha onde termina tudo isso. Termina na gente orando e na gente andando com sabedoria. Aí, o que você percebe no verso 2, que é perseverar em oração. Então, a perseverança, irmãos, ela é a característica dos fiéis. Nunca se esqueça. Vai ler na Bíblia, que está falando sobre perseverança, está mandando a gente perseverar, está falando sobre esse assunto. Esta é a característica dos fiéis. Quem são os fiéis? Os que perseveram. Aquele negócio, não existe crente em casa, esqueça isso daí. Esqueça isso aí. Não existe um servo de Deus que não obedece naquilo que ele pede. Só que aqui, a perseverança é na oração. Então, espera aí. Aqui, eu tenho que insistir. Deus, Ele sabe de tudo. Tudo. E não importa o que alguns dizem por aí. Alguns ficam acusando um Deus, então olha que entenda o que eu vou falar. Um Deus que sabe de todas as coisas e manda a gente orar. Esse não é o nosso Deus, tá, irmãos? Dá para entender isso ou não? Isso é um outro Deus. O nosso Deus, agora presta atenção no que eu vou falar. Ele sabe de todas as coisas e manda a gente orar. Mas a frase não acaba aí. Porque quando eu oro a Deus, não é para Ele me abençoar naquilo que Ele já sabe. É para eu me relacionar com Ele e saber a vontade dEle. Existe diferença. A frase não acaba em um Deus que sabe todas as coisas e manda eu orar. Você é pobre, esse Deus eu também sou ateu. Nesse Deus que sabe de todas as coisas, simplesmente manda eu orar, eu também sou ateu. Não, nós somos crentes em Cristo Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Manda eu orar para que eu aprenda da vontade dEle. Perseverar em oração. Veja, velando. Então é para esperar, acordado. Por que você vai para um velório? É porque lá está cheio de vela? Não. É para você permanecer ali,
acordado. Ah, quem traz uma palavra diferente? Aí, por favor. Veja aí, Marisabel, aí na NA. Hã? Vigiando. Alguém falou aqui. Quem me ajudou aqui? Alerta. Está vendo? Velando. Nós vamos ficar atentos e esperando. Porque sou eu que aprendo. Então, eu sou chamado à oração. Veja, irmãos, isso é necessário. É necessário. E eu quero dizer aos irmãos, vamos nos esforçar para orar, entrar no nosso quarto. Isso é necessário ou não, irmãos? É disso que ele está falando? Não responda. Ele está falando da oração de entrar no quarto? Também. Mas a oração de entrar no quarto não é esse velar, é vigiando. Irmãos, a minha vida, ela deve ser guiada pela oração. É a minha vida. Sabe o que é esse perseverar em oração? Rapidinho, antes, para você não se confundir, olha o verso 2. Orando também juntamente. Tá vendo? Ó? Junto com tudo que você vai fazer, depois você vai fazer isso por mim. Olha só o texto. Perseverar em oração, vigie, esteja alerta, velando, sabe? Atento, sabe essas coisas? Fique acordado. Irmãos, é a constância da oração. Sabe aquela ideia da meditação de dia e de noite na palavra? Sabe aquela ideia de meditação de dia e de noite na palavra? O que é isso? É ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Não, irmãos. É saber tanto da Bíblia, tanto da Bíblia, tanto da Bíblia, que ela dirige os meus passos durante o dia. Aí eu junto com um texto como esse aqui. Palavra, meditando de dia e de noite, e perseverando em oração e velando. Aí essas duas coisas dirigem a minha vida durante o dia inteiro. É isso que tem que acontecer. Então, tudo que eu vou fazer, tudo, porque olha, por favor, eu sei disso, tá, irmão? Mas só, sabe você que ora só para, como é para comer? Sabe você que ora só para, você está doente, tá bom? Desculpa, você está doente. Eu nem vou orar, piorou. Você nem é grato, é pior do que, você está mais do que doente, você, não sei qual palavra eu vou usar, para não ofender. Sabe, você que ora só para comer, você está doente. E aquele que nem ora para comer, piorou, pronto, falei. A oração, irmãos, deve fazer parte da nossa vida. E veja, alegres. Vamos ler o texto? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Alegre. E aí aquele negócio. Será que não tem ninguém triste essa noite aqui? Será que não tem ninguém que não veio hoje porque está triste? Talvez está até assistindo a gente hoje. Será que tem gente longe porque está triste com Deus? Porque olha só, nossa primeira tristeza é com Deus, como sempre vou falar aqui, todas as vezes que tiver oportunidade, nossa primeira decepção é com Deus, não é com a nossa esposa, não é com nossos filhos, não é com o nosso pastor, com o policial, com o nosso vizinho, não é. É com Deus sempre. Será? Mas só que o texto olha para nós e diz, perseverai em oração, velando nela, alegres, com ação de graça. Alguém traz uma expressão diferente aí, na sua Bíblia? No lugar de ação de graça? Agradecidos, está vendo? Alegres. É isso que a gente tem que ser. Agradecidos, alegres. Coração transbordante. Por quê? Porque Deus está dirigindo os meus passos. É Deus que está fazendo as coisas por mim. E aí, olha só, rapidinho, fechando aqui, no livro de Colossenses mesmo. Você lembra como ele começa? Lembra como ele começa a carta? Verso 3, capítulo 1. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,
porquanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também o vosso amor no Espírito. Ele começa falando da oração dele. E agora, ele está terminando a carta antes das últimas coisas, de falar sobre sua equipe, que é o que a gente vai fazer na semana que vem, falar da equipe de Paulo. Ele fala para a gente fazer o quê? Orar. E orar sempre. Aí, no verso 2, aí ele se inclui de uma forma especial. Primeira coisa, vamos lembrar, a gente está no texto, mas eu quero que você já, desde o começo da leitura do verso 3, já lembre, Paulo aqui está preso. Preso. Aí é aquele negócio. Existem duas possibilidades. Antes, eu achava que Paulo estava num buraco, nessa época aqui. Hoje já penso um pouco diferente. Penso que ele estava numa prisão domiciliar. Porém é o seguinte, olha só. Se ele está numa prisão domiciliar, ele tinha casa própria? Não, Paulo não tinha. Não. Paulo não tinha casa própria porque é o seguinte, ele se converteu. E é assim, ó. Então agora, olha só. Não está na Bíblia o que eu vou falar. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que não está na Bíblia? Então é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Para você entender como são as coisas. Paulo estava no dia que Estevão foi apedrejado, certo? Ele colocou, algumas pessoas colocaram as suas roupas aos pés desse jovem. Lembra disso? Joia. Aqueles que apedrejaram Estevão, colocaria a sua roupa nas mãos de qualquer um? Não, isso, muito bem. Então olha só. Muito bem. Aí depois, se você continuar o texto, daqui a pouco eu volto, só para a gente voltar na casa que ele talvez está preso, tá? Perdão, vou demorar um pouquinho mais, só por causa disso. Depois disso, o que a gente lê no texto? Que ele vai atrás do sumo sacerdote para pegar cartas autorizadas para prender aqueles que seguiam o caminho, que é o Senhor Jesus, sim ou não? O sumo sacerdote daria as cartas a qualquer pessoa? Também não, isso, então bom. Temos esses dois fatos que estão, aí são fatos, está na Bíblia isso aí, estão na Bíblia. Muito bem, se aqueles homens colocaram suas vestes aos pés de Saulo, e o sumo sacerdote deu cartas, autorizando ele, irmãos, aí é uma coisa que a gente infere, ou Paulo era do Sinédrio, ou ele era um candidato ao Sinédrio, por isso que ele estava ali no julgamento, e por isso que colocaram as roupas para ele cuidar, e por isso que ele recebeu cartas, porque ele era do Sinédrio, ou um candidato ao Sinédrio. Agora vem a informação, ó, agora todo mundo presta atenção aqui, ó. Se isto, ó, tá vendo? Se, porque não está na Bíblia. Se isto for verdade, era necessário que ele fosse casado e tivesse pelo menos um filho. Então agora vamos voltar para a Bíblia. Se Paulo era casado e tinha filho, quer dizer que a sua família o abandonou. Porque o texto bíblico diz que esse homem vivia só, solteiro, abandonado, ele vivia só. Então é o seguinte, se por acaso ele tinha uma casa, então vamos imaginar, e onde que ele ficou quando ele levou as 5 quarentenas de açoites? Provavelmente na sua casa. Aí você está certo. Provavelmente na sua casa. Mas como eu já expliquei isso em outro momento, deixa para lá, tá? Não vou repetir. Porque eu expliquei isso quando mas eu vou explicar qualquer dia de novo. Só hoje que eu não vou explicar para não ficar muito tempo. Então, ele tinha uma casa. Mas agora,
Se ele está preso, agora eu vou voltar para casa, tá? Para a prisão dele. Se ele está preso numa casa, essa casa não é dele. Ah, peraí. Eu acho que eu tenho um texto. Ah, está aqui. Achei o texto. Ó, abra aí em Atos, por favor, 28. Pastor Viana, achei. A casa não era dele. Por que não era dele? Quem lembra? Ó, se for esta casa aqui, né? Se for. Vamos lá, ó, 28, verso 30. Paulo, pode ler? Tá, peraí. Deixa eu só esperar uns irmãos. Ó, Atos 28, 30. Vamos, Saulinho. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Pronto, ótimo. Ah, era nisso que eu queria também falar. Bom, se ele estava numa prisão domiciliar, então era o seguinte. Vamos lá? Tinha que pagar aluguel ou não tinha? Você está pensando que preso nessa época, se ele não estava num buraco, ele estava numa prisão domiciliar. Você está achando que preso nessa época ganhava colchão? Ganhava comida? Não, irmãos. Ele ia pagar o aluguel dele. Ele ia pagar a comida, ele ia pagar tudo. E se não pagasse? Ia para o buraco. Era uma opção que ele tinha. Então, vamos lá, estava preso. Opa, estava preso. Aí o que é para a gente fazer? Orar constantemente. A oração deve fazer parte do nosso dia. Agora veja o verso 3, como é maravilhoso. Isso aqui é algo para mim, para o pastor Viana em especial, como pastores da igreja, que isso tem que tocar no nosso coração, irmão. Olha só. Então, verso 2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós. Muito bem. Vamos lá? Você conhece o texto, eu sei, não tem problema nenhum. Mas vamos imaginar. Orando por nós. Se eu estou preso, para que você vai orar? Vai, fala para mim, fala a verdade. Legal, né? Para ser solto. Tudo bem. Eu tenho que cumprir minha pena. Mas a gente, né? Sempre vai pensar que façam justiça, né? Porque esse homem não fez nada de errado, fez? Esse homem aqui está pregando o evangelho. Ele era um assassino? Ele era um ladrão? Ele era alguém que provocava revolta? Os cristãos provocavam revolta aqui, Paulo era o líder deles? Não, tudo que fizeram é mentira. É só você olhar o que está acontecendo aqui no livro de Atos. Muito bem. Então, orando também juntamente por nós. Então aqui, num momento como esse, de orar especialmente por Paulo, aí é o texto que fala, vá no teu quarto. É claro que pode fazer parte do dia também, eu sei. Mas agora é também. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E aqui é muito bacana. Porque a gente está falando daquele que organizou parte do Novo Testamento com seus escritos. Estamos falando de alguém aqui, ele falando dele mesmo, que organizou algumas igrejas. Então a gente vai e vê Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios. Ele organizando as igrejas, passando pelas igrejas da Galácia, como a gente está estudando em Atos, Antioquia, né? Aquela parte Listra, Icônio e Derbe, estão lá. Ele está organizando as coisas. Um homem que parece ser poderoso nas coisas, mas ele sabe de uma coisa e ele é convicto nisso. É Deus que faz todas as coisas por ele. Então eu e você precisamos aprender com textos como esse, que não importa quem a gente seja, nós estamos falando de um apóstolo. Ele é aquele que teve um relacionamento diferenciado com Deus. Ele teve uma responsabilidade diferente da minha. Ele escreve o texto bíblico, eu interpreto, depois de 2000 anos. Então, existe diferença entre a gente.
Ele passa 3 anos com o Senhor Jesus. Eu estou esperando o Senhor Jesus voltar. São ministérios diferentes. Mas mesmo ele está dizendo que Deus faça isso por mim. Então nunca é a gente, irmãos. Nunca. E isso é bom para nós. Porque se Deus faz todas as coisas, Ele não precisa de fazer nada. E não queira entender o porquê Ele nos colocou aqui. Porque só quem pode entender o porquê Ele nos colocou aqui é alguém igual a Ele. E nós não somos iguais a Ele. Nós somos aqueles que foram feitos para a sua glória. Então esse homem fala o quê? Para que Deus faça algo. E aí, olha só. Para que Deus nos abra. Lê o texto, por favor. A porta da palavra. De vez em quando a gente tem falado o que aqui? Que durante a semana, Deus marque um encontro. E até Paulo está atrás desse encontro. E agora, a gente também está atrás dessa porta aqui, ó. Vamos lá? Paulo está preso, irmãos. Mas ele não está preocupado com a liberdade dele. Ele não está preocupado com justiça. Olhando para o texto. Olhando para o texto, ele está preocupado com a obra. Porque Paulo está preso. Mas a palavra de Deus está presa? O que você acha? Então vamos lá para a masmorra agora? 2 Timóteo 2. Vamos para a masmorra? Agora sim, no final da vida dele, vamos lá? Verso 9, 2 Timóteo 2,9, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo está preso, mas a palavra não está. Então, que Deus me dê uma oportunidade. Vamos lá, que Deus nos abençoe. Que essa semana a gente tenha um encontro especial. Esta semana, irmãos. Ô Neil, mas eu já tive na semana passada. E na retrasada você teve? Tive. Então que você tenha uma por dia. Que Deus nos ajude a termos a porta aberta. Uma vez por dia. A quantas Ele nos abençoar. A obra dele, é Ele que pede para a gente orar por obreiros na sua seara. A palavra é dele. Agora, tudo é dele. Por que Ele não me usa? Uma vez, não sei se vocês lembram, mas uma barragem estourou em Brumadinho. Você lembra disso? E eu estava ouvindo um programa. E a pessoa entrevistava, disse assim no programa, ó. Porque quando aquilo aconteceu, fulano que morava em tal lugar me ligou pedindo ajuda. Eu fiquei ofendido. Porque eu falei assim, pastor Viana, por que eles não pediram para a gente também? Mas não é bacana? E daí o senhor essa semana mandou um negócio de alguém pedindo. Pronto, acabou. É que a gente talvez não tenha tanto para ajudar quem perdeu uma casa. Mas a gente pode ajudar no... O que foi? Cama de hospital. Pronto, a gente pode ajudar. Irmãos, tudo é dele. Então que ele abra a porta da palavra, Paulo está falando. E é assim, olha só. O escritor do Novo Testamento está dizendo isso, hein? Um dos escritores do Novo Testamento, orando também juntamente por nós, verso 3, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ué, quem foi que explicou o que é o mistério de Cristo? Quem foi que explicou isso? Ele mesmo. Foi ele que explicou. Porque a gente, quando a gente vai lendo, sem ele explicar o que é isso, a gente não entende. Você vai lendo, aí daqui a pouco fala, o mistério de Cristo.
Aí, o que você faz? Já fica atento. Ué, o que é isso? Aí ele vai, ele explica para nós. Vocês lembram? Quer ver? Quer ver? Vamos lá, olha aqui o capítulo 1. Olha. Deixa eu ver, verso 24. Regozijai-vos agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Foi ele que explicou o que é isso. Ele explicou o que é o mistério. O mistério é Cristo em cada um de nós. Sabe por quê? Porque o judeu estava esperando um Salvador, estava esperando um Messias, estava esperando um ungido de Deus que fosse um revolucionário, que fosse um político, que fosse um guerreiro. E Cristo vem para morrer na cruz por nós. E aí, veja o poder de Deus. Isso já faz 2000 anos e nós continuamos. A Igreja Batista de Vila São José, algumas cadeiras estão vazias, mas nós continuamos. E que Deus nos ajude a sempre estarmos unidos, irmãos. Por quê? Porque o mistério é o Evangelho. O mistério é Cristo habitando em nós. O mistério é que tudo nessa terra depende dele. E eu e você somos agentes, porque ele nos dirige. Esse é o mistério, é Cristo habitando em mim e em você. E aí o que ele diz? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então está aí, perseverar na oração, nós precisamos ser vigilantes, estarmos atentos e acordados. E aí assim, tudo é feito por Deus. Preste atenção. A oportunidade é Deus que nos dá. O que a gente deve fazer é Deus que nos orienta. Então vamos lá. Vamos fazer um combinado aqui, ó. Pelo menos a gente e aqueles que estão nos assistindo. Todo culto que a gente chegar, ou antes da gente sair de casa, vamos orar. 1 minutinho, 30 segundos, pela mensagem. Hein? Topa. Pouca gente topou, mas tudo bem. Não tem problema. Você que topou, vamos fazer isso. 1 minutinho, 30 segundos. Deus, que nessa noite a palavra fale com a gente. Não importa quem vai pregar. Talvez você goste de um estilo de mensagem, de outro. De repente, aquele negócio, o pregador que você gosta vem. Não importa. De repente vem sem quem você não gosta. O Neil está lá, pronto. Felizmente ele é o pastor. É ele que prega. Vai fazer o quê? Já pensou aquele negócio? Pastor, o Espírito Santo falou para mim que eu devo pregar. Não é uma pena, você não vai, porque o Espírito Santo não falou nada para mim. Só falou para você. Você não vai pregar. Os irmãos falaram que eu que sou o pastor, eu que vou pregar. Sabe esse negócio? Mas ore pelo pregador. Faça isso, seja um costume na sua vida. Ou você orar durante a semana. Por quê? Porque isso é importante, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, agora versos 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Irmãos, é o homem que escreveu as coisas. Eu estou baseando muito do que eu prego, porque, veja, eu não prego só nas cartas paulinas, no que Paulo falou. E este homem que falou o que falou, ele está pedindo para Deus manifestar através dele como deve ser feito a pregação. Irmãos, aí eu fico humilhado.
E a gente não pode perder isso daqui. Irmãos, esse homem está pedindo a Deus para ele falar o que é certo. Então, olhe só, irmãos. No verso 2, a gente ora. No verso 3, Deus abre, nos dá oportunidades. No verso 4, a gente fala de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção se a dinâmica desse texto não é maravilhosa. Se não é maravilhoso isso daqui, aí assim serve para vocês também do departamento de crianças. Hoje foram os adolescentes que foram. Então, os adolescentes servem. Os jovens já fizeram também uma atividade dessa, não já? Serve. Pastor Viana, para mim, para outros que pregam, para o professor dos homens. Hoje foi o Will ou foi o Osdônio? O Everton. E quem deu aula para as mulheres? Rebeca, serve para Rebeca. Serve. Os adolescentes deram aula, né? Quem deu aula para os jovens hoje? Ricardo. Serve. Serve. A gente ora, Deus nos dá a oportunidade, e aí a gente fala de acordo com a vontade dele. Serve na igreja? Serve. Só que no caso aqui, é que esse homem, ele quer alcançar o mundo. E eu e você, a gente também tem que ter esse desejo, irmãos. É aquele negócio que eu tenho insistido. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente leve mais gente com a gente para o céu, irmãos. E eu vou dizer, as pessoas não precisam vir para a Vila São José, tá? Não precisam vir, porque talvez a gente não tenha condições de cuidar de todo mundo. Eu sei disso daí. Isso é verdade. Porque você pode até não, pensar que não, mas esta igreja aqui, esta igreja, no Brasil, é uma igreja grande. As igrejas no Brasil têm menos de 60 pessoas. Nós somos privilegiados na questão de número. Então eu sei que a nossa igreja, para os padrões desse país que é muito grande, é um país continental, a nossa igreja é grande. Então talvez a gente não tenha condições de cuidar de todo mundo. Tá, joia. Mas puxa vida. Por favor, que Deus abra a porta da palavra para você. E você, que Deus mude a vida de alguém, porque você aprendeu com Deus como você deve falar. Que Deus te abençoe. E que aí, a cada vez que eu subir nesse púlpito, que Deus faça a mesma coisa através de mim. Bom, a primeira parte da mensagem é essa: perseverai em oração. Vamos para a segunda e última parte. Andai. Muito bem. Agora é o seguinte, quando a gente pensa em andar, quando fala assim, andai, o que a gente está pensando? Então imagina, ele está falando assim, ó, andai com sabedoria, está vendo? Não está falando isso? O que ele está falando? Sobre modo de viver. Tudo bem, irmãos? Então, olha só, por exemplo, ó, pega aí, capítulo 3, verso 7. Olha comigo, ó. Peraí, só um minuto. Olha, eu vou ler a partir do 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes. Está vendo? É modo de viver. Modo de viver. Deixa eu ver se temos um outro texto aqui. Não, eu não estou. Agora eu não estou achando, mas. Temos aqui, ó, quer ver? Achei. Capítulo 1, verso 10, mas vou ler o 9 antes. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que é isso? Modo de vida. Modo de vida. É aquele negócio do testemunhar. O que é um testemunho? É um modo de viver. É estilo de vida.
Qual é o nosso estilo de vida? Quando as pessoas olham para nós, quando elas leem quem nós somos, quando elas observam quem nós somos, o que elas enxergam? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense ou não? Pensei que poucas pessoas sabiam. Mas eu sou palmeirense, para você que não sabe. Eu era casado, assim, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E eu morava num condomínio. E uma pessoa foi me visitar. Aí, chegou a pessoa lá em casa. O porteiro não me conhecia, a pessoa falou meu nome e esqueceu do apartamento onde eu morava. Ele falou, não conheço, ele mora há pouco tempo aqui. A pessoa falou, né, que foi me visitar, mora há pouco tempo aqui. Aí o porteiro falou, então não dá, né? Mas ele é crente. Não conheço. Aí a pessoa falou assim, ele é palmeirense? Aí o porteiro falou, ele é palmeirense? Aí a pessoa falou, ele é palmeirense sim. Se é o palmeirense que eu estou sabendo, ele mora no Chile 13. A pessoa falou, aí mesmo. Ela me contou isso. Ela me contou. Eu não uso camisa andando, é muito difícil me ver de camisa de Palmeiras agora. Só uso camisa do Palmeiras, na academia e no vôlei. Eu não ando mais de camisa do Palmeiras. Porque eu quero ser conhecido como crente. E não como palmeirense. Mas depois Deus me deixou feliz que alguém foi lá no condomínio e falou, a pessoa perguntou, ele é crente? É, mora ali. Gostei. Irmãos, andar aqui no texto bíblico, está vendo? Tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 1, achei outro aqui, hein, irmãos. Vamos para o capítulo 2? Veja só, comigo aí, verso 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, estilo de vida, modo de viver. E como deve ser o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver? Com sabedoria para com os que estão de fora. E aí eu acho muito bacana, porque se eu não vou ler, claro, é muita coisa, mas aqui a gente também tem, acima do verso 8, você tem, do capítulo 2. Capítulo 2, acima do verso 8, você que tem uma trinitariana aí, por favor, o que está escrito? Muito bem, ele está falando sobre falsos mestres. Essas pessoas estavam dentro da igreja, irmã Mariana, dentro. Com esses aí, adianta você falar alguma coisa para quem fala que é crente, não é? Não adianta. Não perca seu tempo. Olha o fruto. E eu não estou falando aqui que ninguém vai para o inferno, que ninguém é crente aqui, não, tá? Agora, por favor, faz favor de dar fruto de crente. Andai com sabedoria, só isso. Não vem com essa conversa comigo que é crente, não. Tá? Eu fico bem atento nesse povo falando que é crente aí. E eu não estou falando de vocês. Tá? Vocês têm dado bom testemunho. Muitos aqui são fiéis, as coisas acontecem e a gente continua firme aqui na nossa caminhada até o céu. Tá? Mas esse povo aí estava dentro da igreja. Ele não está falando isso. As advertências com ele já foram dadas. Aqui ele está falando que a gente ande com sabedoria para os que estão de fora. Estilo de vida, irmãos. O que o seu vizinho fala de você. Veja, existem vizinhos que são desonestos, tá? Eu sei disso. São injustos. Tá bom? Eu sei disso daí. Quer dizer que todo mundo fala bem de você? Não existe ninguém que fala mal de mim. Não é isso que eu estou dizendo. É aquele negócio. Quando a gente vê, no geral, qual é o seu testemunho? É bom ou ruim? Pronto. Estilo de vida.
onde você está. Ó, e é o seguinte, Neil, eu posso ir em tal lugar? Pastor Viana, quando me pergunta isso aí, o negócio é o seguinte, você pode ir onde você quiser. Você vai onde você quiser. Hoje mesmo eu falei para os irmãos, se o diabo me chamar para pregar no inferno, eu vou. Só que ele me chamar para pregar. Se ele me chamar para festa, eu não vou. Certo? Beleza, porque ele pode fazer o Neil. Tem uma festinha hoje aqui? Eu não vou. Pronto. Então, é o seguinte. Pode ir onde você quiser. Tá? Então, vamos lá. Neil, eu posso fazer tal coisa? Posso. Você faça o que você quiser. Se você não der mau testemunho, você faça o que você quiser. Cristo foi para o casamento ou não foi? Foi. Cristo esteve entre os fariseus ou não? E entre prostitutas? Pronto. Não, Cristo não teve. O quê? Alguém falou não? Não, nem responda. Se você falou não, Cristo esteve entre prostitutas sim. Ué, em todo mundo. É Cristo. Publicano, Cristo estava no meio deles ou não? É lógico que estava. Entre os escribas. E na sinagoga. Cristo estava em todo lugar. Né? Eu estou falando no sentido de pregar o evangelho, de ser Jesus. Você pode estar lá também. Sabe aquele negócio? Você chegou, parou a conversa imoral. Sabe aquele negócio? Vou falar um palavrão, mas já que você está aqui, desculpe. Já aconteceu isso? Já que você está aqui, me desculpa. Ou alguém solta um negócio, perdão. Sabe? Pessoas educadas, né? Porque tem os grosseiros que eles fazem para irritar. Aí é diferente. Aí sabe o que você faz? Vira as costas e vai embora. Interrompe a conversa no WhatsApp. Colocou palavrão? Interrompa a conversa no WhatsApp. Vai falar palavrão para sua mãe. Pronto, falei. Vai falar comigo? Não fala para a mãe não, que desculpa. A mãe é tão legal, né? Não. Vai falar para a árvore. Pronto. A mãe não, gente, que a mãe é a coisa mais especial do mundo, meu Deus. Se fizer corte, tá bom? Eu pego você. Sabe esses negócios? Não. Eu cheguei, a conversa imoral, piadinha, acabou. Sabe esse negócio? Ou, alguém vai fazer uma coisa errada. Só vai combinar o erro depois que eu sair. Porque eu não entro em esquema. Não tem esquema. Meus alunos de vez em quando brincam comigo. Só a gente vai saber, professor. No nosso diálogo, sempre tem 3 pessoas, meu filho. Deu para entender ou não? No nosso diálogo, tem sempre 3 pessoas. Eu, você e Deus. Não tem esquema. Não tem nada. E tudo que eu faço por você, todo mundo pode saber. Porque aqui, a gente tem que andar com sabedoria para com o cristão de fora. E que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a sermos estes crentes que quando a gente chega, o reino chega. Sabe por quê? Porque a gente tem que andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar e organizar a nossa vida de tal forma que Deus nos ajude. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós temos que sermos pessoas, sabe, intencionais. Sabe? Intencionais. Então, vamos lá. Sabe você que gosta de usar roupa que tenha alguma coisa? Hoje em dia, até fico feliz, é que eu ainda não consigo. Eu não consigo, de verdade. Mas uma coisa que eu queria era usar uma cruz, mas eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque um dia colocaram na minha cabeça um negócio que eu preciso orar a Deus. Mas não está errado, está certo. Sabe a pessoa que usa uma cruz? É que a gente não usa crucifixo, né? O crente, você sabe disso, né? Você sabe disso. O Cristo não está crucificado. Todo mundo, o crente que usa a cruz, usa sem
o Cristo lá. Por quê? Porque ele está vivo. A cruz tem que estar vazia. Por isso que você vê algumas igrejas evangélicas que usam cruz. E você sabe por que nós aqui não usamos? Não em Vila São José, no Brasil, esse costume não aconteceu? Não sabem, né? Então eu vou indicar para você um livro, Brasil Polifônico. Compre esse livro. Tá bom? Compre esse livro, Brasil Polifônico. Nesse livro, como é que é o nome dele mesmo? Davi Lago. É o autor do livro, Davi Lago. Outra coisa, esse é uma pessoa para você ouvir, tá? E ler, Davi Lago. Ele explica que Dom Pedro, quando as igrejas evangélicas chegaram, não deixou as igrejas se identificarem como cristãs. Não deixou, por um decreto. Um decreto de Dom Pedro. Então as igrejas que eram cristãs, que não fossem católicas, não poderiam se identificar com a cruz. É por isso que no Brasil tem esse costume de igreja evangélica, não tem, em outros lugares ter. Então vamos lá. Então, por exemplo, você tem que ser intencional. Você usa uma cruz. Que você ore. Você usa a cruz? Ou em alguma coisa? Que você ore na camiseta. A camiseta eu uso, né? Mas digo assim, um cordão com cruz. O Petros até está usando, acho bonito. Está usando ele? Cadê? É fraco. Hoje não veio. Não veio. Bonito aquele. Mas alguém usa a cruz? Só o Petros é o revolucionário da igreja? Gente, que isso, hein, Petros? Está demais esse homem, hein? Louco. Mas sabe esse negócio? Ou quem usa a pulseirinha do livro Sem Palavras? Tem que ser intencional. As pessoas têm que perguntar. Eu comprei uma camiseta física, né? Coloquei o espectro da luz. Sabe a primeira coisa que falaram quando a camiseta chegou em casa? Que era do LGBT. Mas só que é intencional. Eles são fracos falando isso para mim. Eu estou doido. Que quando eu pintar na escola, não vou contar, senão se alguém está assistindo, né? Depois eu conto para vocês, que talvez alguém está assistindo. Eu conto no off o que eu vou fazer com aquela camiseta. Né? Vamos lá. Já pensou quando ele falou, Neil, está apoiando LGBT? Vem cá. Tem que ser intencional. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos. E aí é o seguinte, a gente ora, verso 2. Deus abre a porta da palavra, no verso 3. Nos dá a oportunidade. No verso 4, no verso 4, a gente com sabedoria fala. E aí no verso 5, as nossas atitudes comprovam o que a gente faz. O que você está achando? Está entendendo o texto? Porque o meu testemunho vai lá e comprova. Porque aquele negócio não tem, com a gente que é crente, não tem esse negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faz favor, né? Só confessa teu pecado e vamos continuar a vida. Só isso, vamos confessar nosso pecado, continuar a vida. Talvez a gente não consiga, tudo bem, mas confessa o pecado e vamos continuar a vida. Porque o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ótimo. E aí a gente termina. Andai com sabedoria, verso 5, para com os que estão de fora. Então agora a gente chega nas pessoas que estão fora da igreja, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Vamos lá? Não se pode. Como é que ninguém conhece o texto? Vamos lá então, vamos ler, Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não é isso? Não é isso, irmãos? A vossa palavra seja agradável. A vossa palavra seja temperada com sal.
Não se esqueça que você é luz. Não se esqueça dessas coisas. Então a palavra de Deus chegou, a luz chegou, não existem mais trevas. E aí, aquele negócio, a nossa palavra tem que ser graciosa e verdadeira. É isso que a nossa palavra tem que ser, graciosa e verdadeira. É isso que tem que acontecer com a gente. Irmãos, olha, é aquele negócio. Não acredite em nada que seja essas coisas novas que chegam até a gente. Não acreditem. Eu vou ser mais claro para você. Sabe esse negócio assim, ó, não existe verdade absoluta? Sabe desse negócio? A nossa pergunta tem que ser assim para a pessoa: você tem certeza? Sabe? Ó, não existe verdade absoluta. Quando a pessoa fala, você fala assim: você tem certeza disso? Pronto, já acabou. Porque esse argumento nasceu morto. Nasceu morto uma coisa como essa. Porque todo mundo, para falar que não existe qualquer verdade, ele assume outra. E a gente cai na linguagem deles. Sabe por quê? Porque eles dominam uma determinada linguagem. Tome cuidado com isso. Então, a nossa palavra, ela deve ser agradável, ela tem que ter graça nela, tem que ter graça, tudo bem. E temperada com sal, tem que ter verdade. Por favor, lembre do seguinte: qualquer pessoa que domine qualquer linguagem que você não domina, e quem domina a linguagem domina o pensamento. Por exemplo, hoje, você lembra quando eu fui falar de brancos e pretos? Lembra? Eu perguntei se podia falar isso, lembra? Porque é o seguinte: a partir do momento que alguém domina o que eu posso falar ou não, ele me domina. Entendeu? Ele me domina. Então, ó, presta atenção nisso daqui. A gente precisa falar. A gente precisa falar. E como é que a gente tem que falar? A gente tem que ter a graça de Deus e a verdade do Senhor. Então, não entre em discussões, ó, presta atenção, que você não domine a linguagem. Agora, se você entrar numa discussão que você não domina a linguagem, você tem que entrar com a linguagem que você domina. É isso que você tem que fazer. Cuidado! Cuidado! Porque este apóstolo, ele fala no verso 4, para que o manifeste. Ele quer manifestar o mistério de Cristo, como me convém falar. É isso que ele quer. No verso 5, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Para quê? Para que saibais como convém responder a cada um. O apóstolo quer saber como falar, e ele pede para a gente saber como falar. A gente tem que andar com sabedoria. A gente tem que ter uma palavra que seja graciosa e verdadeira. Sabe por quê? Para que todos possam perceber qual é a nossa resposta. E a gente deve responder a todas as coisas desse mundo. A Bíblia, ela é atual, e a forma da gente viver é atual. Então é aquele negócio. Irmãos, não tenham nenhuma dúvida. Quando Cristo voltar, a igreja estará aqui para recebê-lo. E quando Cristo voltar, os judeus estarão aqui para recebê-lo também. Agora preste atenção no que eu vou falar. Eu estou dizendo que todo judeu vai ser salvo? Não. A igreja, todo aquele que faz parte da igreja é porque é salvo. Porque não adianta você fazer parte de uma igreja local, não adianta isso aí. Não adianta você fazer parte se você não é convertido. Você não faz parte de igreja nenhuma. Você faz parte de um hall de membros. É isso que você faz parte. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará aqui para recebê-lo. Os judeus também. Veja, é só você acompanhar algumas coisas que estão acontecendo hoje com cristãos, por exemplo, na Nigéria. E com os judeus. Essa semana, eu vi um homem candidato, eu não vou falar de política, tá?
Eu vi um homem candidato, deputado federal, dizendo que ele aceita e concorda com todo o tipo de resistência do Hamas. Todo. Está vendo? Agora, deixe eu falar que eu concordo com aqueles que matam determinadas pessoas. Irmãos, a Bíblia, ela é atual, e a gente pode entrar em qualquer assunto, só tome cuidado. Você e eu, nós não dominamos todas as linguagens. Quando eu e você, a gente entra numa discussão, a gente tem que puxar as pessoas para a linguagem que a gente entende. E aí a Bíblia está nos orientando. A vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja temperada com sal. E por que você precisa de graça e de verdade? Para que você saiba como convém responder a cada um. E que Deus te encha de sabedoria, meu irmão. Encha de sabedoria. Para responder amanhã alguém que tiver uma dúvida, ou alguém que porventura quiser atacar ou ofender o nosso Cristo. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Peço que o Senhor abençoe o teu povo e nos ajude, ó Senhor Deus, a estar mais perto do Senhor. Abençoe também, ó Santo Senhor, para que a gente possa orar a Ti de forma contínua, ó Pai. Que a gente ande com sabedoria. Pai, que a palavra, ela sempre tem uma porta aberta, que o Senhor sempre marque encontros para que a gente fale da palavra. E que a gente saiba o que falar, ó Pai. E que a gente saiba o que responder. Que a gente seja poderoso na Tua palavra, no Senhor e no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.